Pessoas que passam por aqui, de ter essa jornada, essa visão 360, com uma alta qualidade de vídeo e imagem, ela é essencial para a construção dos resultados. O dinheiro é consequência. Quando a gente coloca amor, competência e atenção, aquilo ali vai expandir e o dinheiro é consequência. O resultado, quando está positivo, é muito fácil comemorar. E ele precisa ser comemorado. Mas tu vai saber realmente quem está contigo. Sejam todos bem-vindos a mais um Remarketing Podcast. E aqui a gente vai trazer muito conteúdo sobre marketing, negócios, empreendedorismo. E hoje a minha convidada veio de longe, assim, uma honra receber a minha grande amiga aqui, a Priscila Westphal. Acertei, Pri? Acertou, é. Fiquei treinando, Excelente. gente, fiquei treinando. É difícil. Pri, muito obrigada por ter aceito esse convite, tá vindo gravar, trazendo aí notícias borbulhantes, fresquinhas aqui pra gente sobre esse universo maravilhoso do marketing, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui junto contigo. E essa conversa é sempre muito emocionante, né? Então, vamos lá, então, começar a nossa conversa. Eu sou a Priscila Westphal, sou designer há mais de 26 anos. Vim da mídia impressa e fui empurrada pelos clientes para o mercado digital. Então, a minha mentalidade sempre foi ligada a projetos de design como conceitos de negócio. Então, lá atrás, né, há 26 anos atrás, a gente não tinha... Não tinha nem marketing digital ainda. Não. Era tudo mato. Isso é recente, né? Então, uma das minhas preocupações era justamente, será que eu vou conseguir viver de design? Porque não se falava sobre isso no Brasil, né? Se falava muito do design europeu, Itália, Alemanha, Inglaterra, ou nos Estados Unidos, Canadá, mas não no Brasil. E eu resolvi fazer design. E aí as pessoas me perguntavam, né? Além do meu sobrenome Westphal, sobre o que é design. Então, assim, ela tá fazendo curso estranho aí que faz desenho. Só que design é muito além de desenho, é muito além de um desenho bonito. Ele é estratégia de negócio. E isso foi o que eu fui entendendo nessa minha jornada. Mas não foi lá com 14 anos de idade quando eu comecei, né? Comecei com 14 anos de idade. Você nem tinha essa noção? Não, é aquela coisa, eu tava no ensino médio e chegava aquele momento de... Vamos ter que decidir sobre a profissão do futuro. Eu fui com algumas amigas fazer uma prova no Senai de artes gráficas. As minhas amigas não passaram e eu passei na prova. E aí eu tive o primeiro contato ali com o processo de tipografia, que é a composição das frases através de tipos móveis, ou seja, tu monta letrinha por letrinha manualmente. Época do jornal impresso. Do jornal né? impresso, mas assim, a gente tá falando de um processo que foi que Gutenberg inventou a primeira Bíblia, com 32 linhas. Então, a gente aprendeu esse processo manual para entender como nasceu a indústria gráfica, a impressão offset, e eu sempre gostei dos processos de impressão e de acabamento, mas a minha alma escolheu na parte de design gráfico e editoração eletrônica. Para quem não é dessa época, né, a gente tinha softwares como o PageMaker, né, que hoje é o InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, o Corel, né, O Corel já tá até mais antigo hoje, né? Não, o Illustrator também, né? Esses softwares todos, mas eu me desenvolvi nessa área. E muito pegando dessa questão do crescimento da mídia impressa. E, de repente, o mundo começou a mudar, né? E nesse caminho eu também fui me reinventando. Sempre com o questionamento, será que dá para sustentar disso? E dá para ter sucesso com isso? E isso foi moldando a minha carreira, né? Então, comecei fazendo esse curso de aprendizagem industrial. Fui para a indústria, trabalhei em indústria gráfica. Depois eu entrei para o Senai, porque o meu grande sonho era ser professora de design. Olha só. E entrei como auxiliar de produção. Depois entrei para a universidade para o curso de design. Então era bacharel em design, não era nem focado em produto e nem focado em programação visual. E isso foi muito legal, porque foi ali o começo de uma construção estratégica. Ou seja, quando tu trabalha com o conceito de negócio do design,
tu vai construindo um olhar completo sobre o negócio. Para evitar o quê? O que existe nos projetos de inovação, muitas vezes na indústria. Tu tem um equipamento que tem uma linguagem visual antiga com uma comunicação super moderna e elas estão totalmente desconectadas em termos de conceito. Quando a gente trabalha o design como estratégia de negócio, tu tem um alinhamento da comunicação do produto, do visual do produto, da aplicação, da orientação de uso para o cliente, ou seja, deixa mais didático, orienta, ensina como usar corretamente e o que não deve ser feito. E tu tem lá uma comunicação, né, um marketing, né, um processo de posicionamento daquela marca e daquele produto muito mais organizada e todos os pontos de contato conectados. Totalmente estratégico, Totalmente estratégico. Então, assim, o design, quando a gente olha, eu vou fazer o design da minha marca e eu não olho para o negócio... Nossa, e acha que é só escolher lá a letra e a cor? Aí é aquele momento que eu digo, você está subestimando o poder de comunicação do teu negócio. Porque quando a gente faz essa organização, e é uma questão de organização, mas para levar uma mensagem de impacto e de um conceito maior que vai estar mostrando a cultura da empresa, a visão de negócio de longo prazo. E essa é a diferença daquilo que eu acredito e que eu fui me moldando aos 26 anos dessa carreira, assim. E aí, claro, né, entrando na universidade design, o máximo, né? E aí onde eu me aproximei mais da indústria. E depois, aí eu realizei o sonho de virar trainee docente, virei professora de design e artes gráficas. E aí eu olhei assim, gente, eu tô com 24 anos. Eu já realizei o sonho da minha vida. Era só aqui? Isso? Era só isso. E agora, né? E agora? E os próximos 20, 30 anos? E ali foi um grande choque. Foi um grande choque e... Olha, você sempre foi privilegiada, porque você construiu isso aos 24 anos. Tem muita gente que demora, assim, 50 para ter essa experiência e pensa, e agora, com 50 anos, né? E eu sofri algumas barreiras, assim, por ser uma jovem professora, porque eu não dava só aula para jovens adolescentes. Eu também dava aula para o público adulto e muitas vezes muitos alunos com uma idade superior à minha. Mas, assim, em alguns momentos eu sentia uma barreira, mas eu quebrava aquela objeção buscando a minha identidade. Então, eu também fui atrás de entender qual era o meu perfil como professora. E aí eu entrei na pós-graduação, pensando num próximo degrau de crescimento também. Na época era informática na educação, hoje seria educação online, educação à distância. Mas naquela época era esse o nome que se chamava. E para mim foi muito interessante, porque eu era a professora mais jovem daquele grupo e eu entendi que a minha identidade estava ligada com a digitalidade. Mal eu sabia que anos depois a gente ia estar aqui falando sobre marketing digital. Porque também não existia o marketing digital. Não, imagina. Não existia. Isso é coisa bem mais recente, né? E aí eu tive essa grande crise de identidade, que são essas crises, elas são as inquietações que a gente tem internamente dentro da gente, para a gente criar um novo ciclo, novos sonhos. Porque o design e a inovação, ele tem muito a ver com sonhar além, a sonhar lá à frente. E aí eu entendi que eu tinha feito o meu primeiro ciclo. E aí aquela coisa, tá, e o próximo passo? E agora? Então, como eu sempre fui uma apaixonada pela educação e muito da cultura, né, da minha mãe, assim, tipo, conhecimento ninguém te tira. Conhecimento tu vai somando, tu vai te dar asas para o mundo. Então essa coisa de asas para o mundo, ela sempre me encantou. Abriu seus olhos. Sempre, sempre. E aí, naturalmente, por eu estar numa instituição de educação, o próximo degrau seria o mestrado. Eu achava que o mestrado era um mundo encantado de educação. E aí, de repente, eu me dei de cara com pesquisa em design. E ali começou uma outra reconstrução. Por quê? Foi onde eu tive a oportunidade de participar de projetos de inovação na indústria, com o Senai, o Sebrae, em parceria com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com a Polidesign, e eu estava fazendo mestrado na Unicinos, que também é com a Polidesign. Então eu vivia
a parte da pesquisa e da experiência prática de botar projetos de inovação nas indústrias no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, junto com as empresas os times de inovação de engenharia e de gestão. Então eu era a única designer no estado. E aí eu olhava assim, nossa, gente, que oportunidade de colocar tudo aquilo que foi aprendido em prática. E eu sempre fui muito bem recebida pelos colegas, né? Enfrentava ali alguns desafios de barreira e tal, por muitas vezes ser mulher no mercado machista, mas a gente sempre encontra aqueles pares que vão estar abrindo a porta para nós e validando muitas vezes a competência que a gente já tem. E que, né, vai fazendo essas combinações e as portas naturalmente, com competência, a gente vai abrindo. Então, eu tive muita ajuda nesse universo. O mundo da inovação, ele acaba sendo mais livre de barreiras e mais aberto para experimentação. Então, isso facilitou muito a minha entrada e o meu avanço. Então, foram 4 anos incríveis ali, com mestrado, com esses projetos especiais. E aí eu olhei assim, esse negócio está funcionando. E eu tô aprendendo mais sobre negócios. Aí, o que eu resolvi? Montar. Empreender. A Prio Design. Foi aí? Foi aí que começou? Foi aí que começou. Só que daí... Que ano que era isso, Pri? Olha, quando eu comecei eu nunca tive a coragem de dizer assim, eu quero empreender. Porque eu vim de uma história que empreender não era o melhor caminho, né? De algumas histórias ali de empresa que quebraram na família e tal. Então, assim, o caminho mais seguro era ficar no caminho CLT, mas eu pensava assim, caramba, eu posso fazer algo diferente, algo com o meu jeito. E aí, eu tinha na minha mentalidade o quê? O dia que eu quiser ser mãe, eu preciso estar com a minha carreira projetada para quando eu retornar da licença maternidade e não tiver espaço no mercado de trabalho, eu possa ir para qualquer lugar do mundo e decidir com o que eu trabalhar. Então, por isso que o mestrado ele foi uma sequência natural. Porque com o mestrado eu posso dar consultoria, eu posso trabalhar na universidade, eu vou ter um conhecimento atualizado. Né? Sei lá, na época, menos de 6% da população tinha acesso a esse tipo de informação, eu disse, eu vou por esse caminho, né? Só que daí, o que aconteceu? Eu estava no meu projeto de vida engravidar, eu engravidei. Quando eu voltei de licença maternidade, eu não me identificava com nada mais aquilo. Mas eu amava o meu trabalho, adorava o que eu fazia. Só que eu via que eu não tinha mais uma possibilidade de crescimento. Eu via o quê? Tinha espaço para quê? Para quem é administrador, para quem é engenheiro. Alguém chamava designer? Chamava para resolver os problemas de projeto, mas não para reconhecimento financeiro. Só que eu via assim que quando eu entregava os projetos e eles viam depois do processo de pesquisa e de desafios, de questionamento, de aprofundamento, eles viam o resultado final e eles olhavam assim, que incrível, quero mais disso. E aí eu, entendi. Eu quero fazer isso com a minha própria empresa, do meu jeito. Porque quando eu voltei de licença maternidade, eu não me identificava mais com o ambiente. Só que eu só entendi isso anos depois. Mas eu me identificava com esse ambiente de inovação, com essa perspectiva de trabalho, de atividade operacional e estratégica do design. E isso estava muito bem resolvido na minha cabeça. E eu tinha esse universo também paralelo da educação. Então, eu fazia os treinamentos também na área de educação. Você continuou dando aulas? Continuei dando aula. Isso, em alguns momentos, foi um conflito. Quando a minha vida era só designer, eu queria estar na educação. Quando eu estava só na educação, eu sentia falta de estar no design também. E aí, quando eu montei a empresa, eu disse, não, vou permear para esses dois universos. Hoje eu continuo permeando entre eles. Em alguns momentos um tá em maior ascensão, em outros momentos o outro. Sempre vai ter esse equilíbrio, né? E aí então eu montei a Prio, me demiti no dia 8 de março de 2017. Olha que só, foi o dia da mulher. Do dia da mulher. E eu queria me demitir no carnaval, mas não rolou. Eu precisei entregar os projetos antes, né? Pra deixar tudo em ordem, pra fechar o ciclo com portas abertas. E aí então eu fundei a Prio e o dia oficial
É o dia 8 de março. É. Sensacional. Agora me diga, Pri, qual foi o primeiro desafio que você enfrentou no empreendedorismo? Então, eu acho que... A gente tem muitos problemas né? O empreendedor tem muitos problemas para começar a conversa. Olha, acho que o primeiro foi... Vamos lá, vamos pelo primeiro, né? Acho que o primeiro foi ter a coragem de dizer, eu vou empreender. Porque isso dá um medo absurdo. O segundo é, caramba, eu vou ter que abrir um CNPJ e emitir nota. E eu nunca gostei de emitir nota fiscal. Né? Então, assim, é burocrático isso. Eu quero fazer projeto, eu não quero cuidar disso. Então, o problema 1 é ter coragem. O problema 2 é abrir empresa. E eu acho que o terceiro, ele é eterno, que é fazer a empresa dar certo. Porque é um processo de aprendizagem e de dentro para fora. E aí... É verdade. Eu tava com um bebê de 9 meses... Saí de Porto Alegre para montar a empresa em Floripa, porque Floripa, o cenário de inovação estava em ascensão. Foi aí, você fez grandes mudanças na sua vida com um bebê. 360. Com o bebê, mudou, né, de CLT para PJ, e ainda mudou de estado. E de casa. E de casa, de tudo. Que loucura. De certa forma, com o ambiente familiar também. Sim. Porque em Porto Alegre tinha toda a rede de relacionamento, de amigos, de apoio, família, até. Tudo. Em Floripa, não. E aí, aquela coisa, a minha identidade estava ligada a uma empresa. E agora eu estava criando uma empresa e eu não era mais aquela Priscila que todo mundo conhecia. Eu estava num lugar que ninguém me conhecia. E isso foi bem desafiador. Com o puerpério, que combinação. Perfeito. Perfeito pra se era pra fazer, não. Se for pra acontecer, que acontece tudo de uma vez, né? E aí foi muito legal, porque eu entrei dentro da CAT, que é a Associação de Tecnologia e Inovação lá, e eu fui muito bem recebida. E eu vi o que lá pela primeira vez? O marketing digital. Eu olhei assim, caramba, há 8 anos legal. Então que você tá... Há 8 anos. E eu fui muito acolhida com os primeiros relacionamentos, os primeiros clientes. E aí eu comecei criando essa cultura digital por estar nesse ecossistema. E eu olhei assim, é isso que eu quero. Só que entre começar e ter clientes... Um passo, né? Tem vários, né? E aí a gente vê o que é muito... a parte emocional interferindo nesses resultados. Então, as palavras que a gente deve corrigir, né? Então, trocar o ajudar por atender, para não gerar alguns compromissos inadequados com os clientes. Então, o primeiro ano de trabalho, o meu problema não foi vender, foi receber. Então, eu tive uma inadimplência ali altíssima, que comprometeu a minha sustentabilidade, porque eu queria estar trabalhando. Receber era uma consequência. E aí eu dei de cara com a inadimplência. Então, meu primeiro ano de empresa, a empresa nasceu quebrada. Porque eu não investi nela, eu investi meu trabalho para gerar capital. E era eu sozinha. E o bebê. E o bebê, né? Ali o Luca, com meses, com muitos episódios de bronquiolite, tendo que ir a cada semana ou no pediatra para, né, acompanhamento, e a cada 15 dias no hospital, porque tinha uma crise de bronquiolite, né? Então, ali foi bem desafiador. E eu só fui continuando. E aí foi muito legal, porque o primeiro ano eu fiz um vídeo para ele de Natal. E aí eu prometi para ele, assim, era uma festa de final de ano, lá no Centro de Inovação. E aí eu sofri muito aquele ano, assim, porque foi um choque de realidade. Não bastava eu ser uma boa designer. Eu tinha que ser empresária, eu tinha que vender, eu tinha que ser tudo, financeiro. Tudo, né? E aí a primeira pessoa que me deu suporte, mesmo com medo mesmo, com o seu perfil mais pragmático, foi minha mãe. Minha mãe é meu financeiro e minha contabilidade até hoje. E ela começou trabalhando sem receber nada. E ela me deu um apoio, assim, e às vezes eu sentava na escada chorando, assim, tipo, isso aqui não vai dar certo. Tipo, eu estudei tanto pra nada. E aí eu comecei a questionar e aí nesse final de ano eu fiz um vídeo pro Luca, assim, do tipo, eu prometo pra ti, filho, que eu vou dar certo e eu vou te dar orgulho. E ali começou uma mudança de mentalidade. Obviamente tiveram vários desafios,
Mas o segundo ano eu já comecei a ter um faturamento e começar a ter os primeiros recebimentos pelos projetos. O segundo ano ali teve um crescimento muito pequeno, de 10%. Depois, no terceiro ano, acabou ficando o mesmo faturamento, não teve crescimento. E aí eu comecei a buscar o quê? Consultorias de gestão e ter um trabalho de autoconhecimento de maneira constante, com um psicólogo específico na área do esporte, para trabalhar minha performance. Nossa, que interessante isso, Pri, na área do esporte. Psicólogo do esporte, assim. E por quê? Porque daí ele me dá técnicas para manejar a ansiedade, os pensamentos, os monólogos internos que muitas vezes ficam boicotando a gente no processo. E aí começou o processo de crescimento. Aí começou a ter um processo de crescimento com previsibilidade, com foco, com meta, com direcionamento. Me conta, qual foi a maior mudança que você teve que ter de mentalidade para mudar esse jogo? Para mim foi enfrentar os próprios medos, assim. Porque no começo, uma das frases que eu mais pego, assim. Porque se a gente listar as principais frases que a gente fala, a gente vai ver muitas barreiras mentais que a gente coloca pra gente mesmo. Então eu tinha muito medo de quebrar. Porque era isso que na minha história tinha, muito forte, enraizado, o medo de quebrar. Enquanto eu tava com essa mentalidade no medo de quebrar, eu tava naquele crescimento que teve 10%, uma estabilidade, mas que não. Tu trabalhou muito, mas não faturou, não teve um crescimento, tu não gerou um caixa, um fôlego financeiro para te Fica sempre no aperto ali, ficar tranquila. Para pagar conta. Uhum. Então, quebrar com esse padrão mental, ele é um desafio e ele não é da noite pro dia. É uma camada de cada vez, é um passo de cada vez. É o desenvolvimento, né? É o desenvolvimento. Então, eu acredito que isso foi bem, bem importante, assim. E depois, e é o que eu trabalho até agora, que está ainda em desenvolvimento constante, que é o medo de dar certo. E isso, quem me trouxe muito foi o digital, porque daí, depois ali de uns 3 anos de empresa trabalhando com design, focado com criação de posicionamento de marca, começou a vir muita demanda de organização de rede social, dos canais, do site, e aí de fazer criativos para entregar para o gestor de tráfego. Então começou esse movimento mais natural no digital, e aí eu disse assim, eu não vou perder meu foco indo para o marketing digital, porque, caramba, são mais de 20 anos nessa carreira, não vou abandonar tudo, porque eu acredito que isso pode dar certo. A oportunidade estava batendo a sua porta e você estava resistente ali. Não, ela já tinha invadido a minha porta, porque os clientes chegaram assim, Priscila, eu quero que tu aprenda esse negócio, porque eu gosto do jeito que tu atende, e aprende para explicar pra gente, aprende para aplicar no nosso negócio. Então, eu sou muito grata aos clientes, porque realmente eles foram bem insistentes e me mostraram uma confiança para eu aprender algo novo, para eu transformar isso em resultados. E isso fez uma mudança da minha própria mentalidade, porque eu não olhava isso para o meu negócio. Eu olhava para o negócio dele, para o crescimento dele. E esse movimento no digital, quando eu comecei a assumir a realidade dos anúncios online nos negócios dos clientes, eu fui para outro nível estratégico. Porque na minha cabeça eu tinha que ser uma ótima gestora de tráfego para fazer a parte operacional. E quando eu comecei a entender que isso era sobre negócios, o que muda o resultado, o que vira o jogo é olhar sobre a estratégia, eu olhei assim, agora eu vou gostar desse negócio. E então, essa parte do digital, ela me abriu essa visão de negócio, que é o que eu também estou em construção hoje, para abrir a mentalidade, mas foi essencial as relações de confiança com os clientes que foram construídas para que eu fizesse os investimentos também, direcionado para aquilo que eles estavam buscando ou pela minha própria insatisfação do tipo, puxa, eu não estou gostando desse resultado, eu acho que a gente pode ir mais, mas eu não sabia como ir mais. E aí eu fui fazendo os outros investimentos e outros passos para ir descobrindo esse outro universo. Em algum momento você pensou em desistir?
todos os dias, né? A cada Eu acho novo que não. problema. Eu acho que não tem um empreendedor que em algum momento não tenha falado, nossa, deixa eu largar tudo e voltar, né? Mas assim, o dia que eu mais pensei em desistir foi lá nesse primeiro ano, quando eu sentei e chorei e falei pra minha mãe assim, puxa, não, eu estudei tanto pra não dar certo, que vergonha. Porque a minha mãe sempre foi muito orgulhosa das minhas conquistas educacionais, né? E aí, de repente, assim, o que adianta tu ter educação se tu não consegue pagar tuas contas como antes no CLT, né? Então, isso mexeu muito com a autoestima. E aí foi onde o autoconhecimento com o psicólogo específico na área do esporte fez eu mudar a minha mentalidade nesses anos. E depois, né, de sair daquela zona do medo de quebrar, de passar pelo medo do sucesso. Porque no mercado digital, conforme a gente vai crescendo, a gente pega novos problemas mais complexos e aí é aquela coisa, será que eu dou conta? Não dou conta? E é um universo que muda diariamente, né? O marketing digital tá em mudança constante e a gente tem que estar numa atualização constante também. Acho que isso também gera um grande desafio no dia a dia, né? Se a gente for olhar para o recorte de hoje, a inteligência artificial gera uma ansiedade. Total. A sensação que eu tenho, assim, gente, eu pisquei o olho e tô atrasada. E aí, uma das coisas que, né, esse final de semana, no evento, né, do Subir do Master, com os melhores gestores de tráfego do Brasil, do qual eu faço parte, né, e é uma honra estar nesse grupo. É entender que não é ter a pessoa da inteligência artificial. É a gente ter a inteligência artificial, e eu adorei a analogia que o Alan Nicholas fez nesse evento, que ele é o Excel. Então eu não preciso ter a pessoa na minha empresa que entende de Excel. Todo mundo vai precisar se adaptar ao uso do novo Excel, que se chama inteligência artificial, para pensar o seu dia a dia e usar como o potencial de alavanca. Isso me deixou mais em paz. Porque o que vai fazer a diferença? É o pensamento estratégico. Sempre. É o pensamento estratégico. Então, isso me deixou assim, ufa, podemos ir com calma. Porque o mercado está em frenesi. Sim. Né? Tá aquela coisa, tá o burburinho, tá aquela tensão da mudança. E você tá sentindo isso com os clientes também? Não. Então, porque esse é um paralelo que a gente faz. A gente que trabalha no marketing digital, a gente vê um lado ali, né? A gente tá nesses grupos de marketing onde há aquele alvoroço todos os dias, tantas ferramentas lançando, a inteligência artificial vindo, né, com uma enxurrada de coisas. Mas por outro lado, e eu tenho aqui a produtora, também lido com empresários todos os dias, aquele outro lado que os empresários ainda... Nossa, GPT, é o que eles sabem ali. Produção de conteúdo. Às vezes nem isso. Deixa eu perguntar alguma coisinha para tirar a dúvida como se fosse um Google, né? Então eu vejo muito essa questão, né? Essa diferença dos dois lados. Aí eu falei, deixa eu perguntar se você tem essa mesma impressão. Então, eu vejo ainda assim, nos treinamentos de gestão, vocês precisam se mexer. Ah, tá bom, eu vou ter uma pessoa que cuida disso. E aí eu acho que vai ser aqueles que estão mais conectados a essa digitalidade e essa mudança de comportamento, porque vai ter aqueles que vão mudar mais rápido, outros vão levar mais tempo e vão ter outros que vão ficar obsoletos, né? Faz parte. Mas é de começar a introduzir essa mentalidade de otimização de processos e também de potencialidades, né? Então, para as empresas que estão olhando para isso, eu acredito que vai encurtar caminho. Mas tem empresa que não está olhando para isso. Tem muitas Ela ainda, está tão submersa no caos e no incêndio do operacional do dia a dia que ela nem para pensar sobre o negócio dela. E quando eu falo sobre a minha empresa, eu também estou falando das agências. Tem muita agência que está ali sofrendo com o caos do dia a dia e não para olhar. E aí o grande desafio mesmo com o caos, tem que ter esse momento para olhar para o próprio negócio. Tem que sair, aliás, você tem que ter alguma ferramenta ali, delegar essa parte operacional para você ter o tempo estratégico ali de conseguir alavancar a empresa com pensamentos estratégicos mesmo, né? Senão você não vai sair nunca do operacional e o operacional te mata, né? Te enrosca ali no dia a dia que você não consegue pensar.
Você acaba se sentindo num navio com a água afundando, né? E aí ter pessoas de alta qualidade, de responsabilidade, de comprometimento, de qualidade de entrega para poder fazer para esse delegar e não delargar, porque o abandonar o processo para outra pessoa ou ficar colocando desculpas nos incêndios te afasta dos objetivos de crescimento. E a gente tem que sempre pensar que a grande diferença entre delegar e delargar, né? Porque a maioria delarga. Delarga. E aí não funciona, com certeza não funciona. E é um desafio também delegar, porque tu vai explicar de uma maneira, mas muitas vezes tu não checa o que o outro está entendendo. E aí, às vezes, a entrega vem totalmente desalinhada com a expectativa, mas também nem foi alinhada a expectativa. Porque tá nessa correria do dia a dia, né? Hoje você trabalha, a gente tá falando aqui de nível estratégico, tático, operacional. Como que hoje você conseguiu sair do operacional? Como que está a questão da liderança na sua empresa? Como que foi essa migração, né, esse processo? Olha, hoje, por exemplo, eu tenho pessoas chaves para auxiliar no operacional. Hoje a gente não foca num volume alto de clientes, a gente foca em jornada do cliente, uma jornada completa de serviços, para que a gente consiga trabalhar com uma comunicação mais completa, com mais serviços, com ticket alto, para a gente poder fazer uma entrega de qualidade e focada no posicionamento de marca digital. Então, o que é o posicionamento de marca digital? Eu trabalho a identidade da marca exclusiva e protegida no INPI para não ter um concorrente com um nome similar, porque extremamente acontece importante. diariamente. Principalmente quando tem um novo negócio, beleza, a gente começa do zero. Mas quando essa empresa quer acelerar no digital, a gente já faz esse diagnóstico para evitar que essa empresa invista no marketing digital e ali na frente ela tenha problemas ou que ela tenha que refazer todo um investimento de uma nova marca porque ela não teve esse cuidado. Extremamente importante. Eu fiz um podcast aqui com uma empresa parceira nossa de marcas e patentes, a Village, que é a nossa vizinha aqui. É um parceiro de 20 anos, né? E eu vou deixar o link depois para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, que é extremamente importante você pensar nessa... Para nós, a pesquisa prévia, junto com o suporte jurídico, hoje ele é um pré-requisito para o cliente que está entrando. Então, eu verifico se o cliente tem a marca registrada, a gente analisa ali as classes onde ele está, para ver se está ok para o projeto futuro que ele quer alcançar, para ver se precisa fazer alguma atualização ou uma expansão dessa proteção. Por mais que eu não seja do setor jurídico, eu tenho ótimos parceiros que me orientam, né, nesses anos todos, e a gente vai aprendendo também em relação a isso. Então, eu olho de maneira estratégica junto com o jurídico para esse processo, o que acaba diferenciando a gente de 99,9% das equipes de criação, de agências de designers, por não ter este cuidado, que para nós é básico. E depois, então, a marca está resolvida? Vamos olhar para o site, para ver se esse site está alinhado com a comunicação, que muitas vezes não está, para depois a gente vir para a parte de produção de conteúdo, anúncio pago e olhar para vendas também, né? Porque não adianta a gente também só trabalhar os anúncios pagos e o comercial não ter atender. Processo comercial e não atender. E você desenvolve também essa parte do processo comercial? Eu auxilio os clientes, porque quando não tem, isso vai impactar a venda, e aí eu preciso entrar nesse jogo. Como eu não foco em quantidade de clientes e foco em qualidade, aquilo que o cliente precisa para melhorar a jornada dele e avançar, eu auxilio e desenvolvo com ele. Então, eu marco uma reunião para a gente fazer isso, estruturo e devolvo para ele. E aí, assim, para os anúncios online, toda semana ele precisa dar esse retorno. Então, assim, eu preciso do engajamento e do comprometimento do cliente. O cliente que não está comprometido e não está engajado, com esse retorno, ele não pode cobrar vendas. Porque ele não está cuidando disso na parte dele. Então, assim, não precisa ser ele, né? Sim, o tem proprietário. Alguém da equipe. Precisa ter alguém da equipe que cuide disso. E assim, Renata, é incrível. A maior dor dos negócios é não ter um acompanhamento com métricas comerciais. Aí é muito fácil dizer assim, esse cliente que chegou, o lead é desqualificado. Mas aí tu vai olhar a mensagem de resposta, ela tá totalmente desengajada com o cliente, ela não tá ali de maneira intencional, não tem um levantamento das objeções do cliente. Então, se o cliente diz não, obrigado, não tem um método e não tem nenhum script.
o que responder, o que não responder, o que responder nessa situação. Então, assim, no básico ali, a gente auxilia esse cliente já. E a questão do CRM também. Então, a gente, para pegar e fazer as otimizações das campanhas, a gente sempre pede os dados do CRM também. Então, se ele não tem, a gente sugere, ó, vai atrás disso. Né? Então, cada vez mais a gente tem avançado para marketing e vendas E também. uma consultoria mesmo ali, Uma né? consultoria técnica, né? E aí, o fato de a gente participar dos masterminds e treinamentos de alto valor é muito olhando para gestão, marketing e vendas. E então, cada vez mais a gente tem exigido mais dos clientes, trabalhado com os clientes, e por essa relação de confiança também, e de ter acesso às informações de faturamento, lucratividade, de gestão, a gente consegue também criar novas estratégias. Então, a cada treinamento que eu faço, eu volto com um plano de ação para aquele cliente. Olha, já sei aonde é que a gente pode avançar, com uma ideia nova, com um olhar diferente. Mas tudo isso vai precisar ser estruturado, no mínimo, num planejamento de comunicação e marketing para o ano. E aí, a gente vê muito nos negócios locais a falta do básico de um planejamento estratégico, de um planejamento de comunicação, prevendo recurso em anúncios pagos, para ter fôlego, para não se desesperar que um mês não dê o resultado, porque tu tá aprendendo, tu tá desenvolvendo, né, a tua maturidade digital. Então, um trabalho hoje, a gente não trabalha menos de um ano com um cliente. Por quê? Porque É o tempo mínimo, hábil, né? É o tempo hábil para poder construir, né? Tu tem 12 meses de venda. Tu tem sazonalidades em vários mercados. Tu precisa construir as bases de dados dos 12 meses. Os comportamentos. Quer dizer que não vai ter resultado? Vai depender do quê? Do nível de comprometimento e engajamento. E aí eu penso, esse é um grande desafio, porque como você disse, a maioria não tem nenhum planejamento. E como que você faz para essa pessoa, para essa nova empresa que está chegando, para ela se engajar nesse processo? Porque é um processo extenso de mudança, né? Que envolve não só o dono da empresa, mas também uma equipe que tem que estar por trás ali, né? A equipe de vendas. De marketing, marketing interno também. Então, assim, eu sou muito sincera na hora da venda com o cliente. Então, eu não prometo menos trabalho, eu prometo mais trabalho. Então, aquele cliente que ele quer, eu contratei a agência e passa tudo pra agência, esquece, ele tá fora. Por quê? Eu preciso dele no processo. Você nem fecha. Não, porque ele vai fugir de mim. Ele vai fugir da Pril. Por quê? Eu explico, a gente tem um desenho da jornada do cliente para poder construir os resultados. Então, quem está disposto a fazer o que precisa ser feito, vai crescer. Vai crescer. E a maioria compra a ideia ou foge? Como a gente tem o perfil de cliente desenhado, a gente consegue identificar nas falas, porque a gente já tem, assim, a gente já tem o perfil de cliente desenhado já há 8 anos, desde o dia 1. Que a parte legal. de criação, né? A parte de criação, a gente tem que ter Sim. isso. Mas muito legal isso, Pri, que você falou, porque eu vejo muitas empresas que não têm esse perfil de cliente ideal desenhado. Mas quer ver como é que eu gosto de desenhar? Essa dica. Pega essa dica. Pega essa dica. Essa dica vale ouro. É muito fácil a gente dizer que a gente quer vender para todo mundo. E que, eu quero para esse segmento. Mas, desenha o perfil de cliente ideal. O cliente perfeito, não economiza no sonho, mas faz o perfil de cliente não ideal. É aquele que suga a tua energia, que não te valoriza, que não te paga em dia, que não te respeita, que não respeita a tua equipe. Coloca todas as... Que vai cobrar, mas não vai fazer a parte dele. Que vai cobrar, não vai fazer... Boa! Coloca todas as falas e padrões de comportamento desses perfis. Porque não é assim, esse conjunto todo. São falas e posturas inadequadas que tu vai mapeando de acordo com a identidade do teu negócio e tu vai filtrando. E isso não tem fim. Conforme tu vai tendo os aprendizados, tu vai atualizando isso a cada 6 meses, 1 ano e vai refinando. Então, é um documento que eu tenho desde o dia 1, porque no primeiro ano, o que aconteceu? Eu falava a palavra vou te ajudar e isso me gerou uma inadimplência de 12 meses. A pessoa entendeu a risca ali. Exatamente. O que eu falava para ela? Eu vou te ajudar, não te preocupa. Tu me paga assim que tu puder. Nunca dava certo, né? Nunca pode. Entendeu? E aí, aquela coisa, eu posso te atender. E aí, eu tive que fazer todo um
uma profissionalização do negócio, de deixar as cláusulas melhores em contratos, os acordos em contrato, de ter o financeiro fazendo essa cobrança e não eu, porque o meu papel é consultivo e de ajudar a buscar uma solução, é isso que é inovação. Então, eu precisei fazer as mudanças de comportamento e mentalidade para isso acontecer. Mas eu vejo na prática, assim, né, o cliente que ele não quer ter trabalho e ele quer comprar o resultado, ele vai desconectar do meu discurso de venda e ele vai fugir. Né? Então, o processo de qualificação ele é bem importante. Por exemplo, a gente não manda uma proposta por e-mail de um serviço desse, porque eu preciso explicar para ele o que vem depois. E dizer, ó, a gente não faz como outros no mercado, que vai fazer um contrato de 1 mês, de 3 meses ou de 6 meses. A gente vai fazer de 1 ano. Isso é uma grande diferença mesmo, porque o mercado está cheio de agências que agem dessa maneira, e aí eles estão, os empresários já estão acostumados com esse padrão. Ah, não, 1 mês, 3 meses, né? Eu escuto muito. Escutei ontem, inclusive, uma empresa, né, um empresário falando: ah, não deu certo em 1 mês, eu cancelei o contrato. E assim, eu não tô falando de, este é o melhor modelo e é o modelo certo. Não. Para cada fase de maturidade do negócio, seja no digital e até mesmo de gestão, porque aqui é também de gestão. Sim. Se é para eu experimentar como é que isso funciona, beleza, vai lá, faz 1 mês e faz com quem aceita esse modelo de negócio. Agora, se tu quer construir resultado, não vai sem 1 mês. Mas essa é a questão, porque 1 mês não dá nem para testar praticamente, Só dá para fazer o setup das... Você vai fazer o setup, mas você não vai conseguir nem testar. O setup e o diagnóstico, né? Então... Exato. Essa questão da equalização do que tu tá esperando, né? Eu tinha um cliente que, por exemplo, ele... Lá no começo, ele dizia assim, não, mas eu tenho um amigo que colocou R$500 em anúncio patrocinado e teve 50 mil de vendas. Não é proporcional isso, gente. Retorno do investimento. Não, né? Então, assim, não é viável. E cada vez mais esse tipo de resultado é uma exceção e não a regra. A regra é trabalho árduo, construção de inteligência. E muitas vezes as empresas ficam olhando para o que o concorrente está fazendo e não olha para o seu crescimento interno. E é de dentro para fora que vai gerar o resultado. É importante acompanhar o que ele está fazendo? Óbvio. Principalmente sobre concorrência desleal. Então eu tenho que estar muito atenta ao que a gente está fazendo e como o meu concorrente está reagindo. Só que o que a gente também vê na prática? A pessoa não fazendo, né, não se mexendo ali ela copia o post, mas ela nem olha para a estratégia no digital, na biblioteca de anúncios. Então, assim, a gente hoje olha para os concorrentes olhando para a biblioteca de anúncios. Eu estou olhando a qualidade dos criativos, o volume de criativos, o posicionamento, o tipo de oferta, né, a quantidade de campanhas, e aí foi aonde eu ressignifiquei a minha briga com os anúncios online. Porque o que eu mais aprendi com os anúncios online foi a conectar o design para ter resultados nos anúncios online e isso gerar uma fortaleza de marca absurdo com aquelas marcas que realmente têm credibilidade. Então, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer, eu tenho clientes que são empresários de sucesso e a gente não tem cliente chato. A gente tem cliente legal, parceiros de negócio, né? Não são clientes que sugam a tua energia. Não, são pessoas que tu dá um insight, ele já vai cocriando e a gente já cria um outro projeto, já cria uma outra estratégia e aí no outro mês a gente implementa e a gente tem um movimento cíclico. A gente tem clientes com 6 anos de casa, 5 anos de casa. Isso para mim é o maior orgulho, porque são recordes de relacionamento. Então isso também gerou o meu próprio aprendizado. Com certeza. Que é aquela coisa assim, não é um relacionamento pra gente testar. É pra gente realmente fazer dar certo. Uma construção. Com profundidade, de analisar a experiência do cliente, de analisar a experiência da equipe. Hoje o time, por exemplo, da Prio tem conexão com o time de vendas dos melhores clientes, em sinergia, como se fosse um único time. Então a gente realmente veste a camiseta e a gente faz vários projetos de camisetas legais. Eu já vi. E a gente vai para eventos e é um fortalecimento do branding coletivo, porque a gente veste a camiseta do cliente, o cliente veste a nossa camiseta e isso não tem dinheiro que pague, porque isso é inovação pura, isso é a construção
da força da marca, do significado. E muitas vezes, trazer a sua verdade com o seu posicionamento sem medo é um grande desafio para os empresários. E aí a gente fica todo mundo muitas vezes caindo do discurso errado. Eu tenho qualidade e agilidade. E prazo confiança e credibilidade. E aí, assim, quando tu comunica a tua verdade, tu começa a ter um impacto, um engajamento e uma percepção de marca muito mais forte. Porque tu projeta como tu quer ser visto e como tu não quer ser visto. Sem dúvida. É igual o cliente, o perfil de cliente. Quem eu quero, quem eu não quero. Como eu quero ser visto, como eu não quero ser visto. Ô, Pri, me fala uma coisa. A diferença entre as pequenas empresas e as grandes empresas, nessa questão de entender sobre essa importância, porque a gente vê, eu vivo num universo aqui de microempreendedores, né? E, nossa, tem muita gente extremamente inconsciente sobre tudo isso, né? E eu fico pensando, as grandes empresas, acho que, por outro lado, já tem, né? Já entende muito mais sobre isso. E, na prática, isso é real mesmo? Você tem mais facilidade quando se trata de uma empresa maior, que tem uma estrutura, que tem profissionais lá dentro, do que com uma pequena empresa que é mais o dono que está olhando para isso? Eu vou dar minha visão em relação ao meu posicionamento. Sim. Então, assim, hoje as grandes empresas, elas vão procurar as grandes agências. Então, assim, qual é o meu sonho como empresa? Nunca foi atender uma grande marca, uma marca gigante, uma multinacional, ou uma empresa super nacional em vários locais, em todos os estados do Brasil. Nunca foi esse o meu sonho. E quando eu montei a Prio, qual era o meu propósito? Era que, se a gente olhar, por exemplo, para o design europeu, o design, ele agrega valor. Uhum. Só que hoje eu trabalho com uma comunicação de alto padrão, mas não luxo. Porque o luxo, ele distancia, ele é distinção, ele é para poucos. Quando eu montei a Prio, qual era o meu propósito? Gente, se todas as empresas no Brasil tivessem acesso ao design como conceito de negócios, eu vou ter pequenas e médias empresas que levem a sua história, a sua comunicação, o seu estilo. E quantos pequenos negócios são grandes na sua mensagem, que são... que criam conexões genuínas e verdadeiras. Então eu olhei muito para essas empresas que não tinham essa visão de design, mas que querem uma imagem profissional e que comunique a sua essência, a sua visão de futuro, a sua concepção para materializar através do design. Então, o meu posicionamento nunca foi buscar uma grande empresa. Ela sempre foi trabalhar na micro e na pequena. Hoje a gente trabalha na micro, na pequena e na média. Então, assim, hoje é muito forte o micro, que começa ali com a marca, o site, o básico, o mínimo para começar a sua comunicação. E a pequena e a média, que é para, depois de 10 anos de empresas, 20 anos de empresa, 50 anos de empresa, renovar a sua identidade, renovar o seu legado para um próximo patamar e acelerar no digital. Então, as pequenas e médias ficam mais conectadas com essa busca do digital e com um planejamento mais estruturado. As grandes, sim, elas têm um planejamento de marketing mais estruturado, mas elas não têm aquela pessoalidade que é a vantagem do micro, do pequeno e do médio. Então, a gente focou nesse público, porque as grandes empresas vão buscar grandes agências, tu tem um risco maior, porque tu tem que ter uma equipe maior, tu tem que ter uma rede de relacionamento muito mais influente, e aí foi uma estratégia mesmo de visão, assim, não, aqui nessa parcela de pequena e média, tá, a maioria das empresas do Brasil tem muita oportunidade e eu não vou disputar com concorrentes. Eu preciso encantar meu cliente. Então, eu vejo a oportunidade. Quem é que não vai conectar com o nosso perfil? Quem não quer fazer parte do processo. Quem não quer construir o resultado sólido. Quem não está disposto a fazer o que precisa ser feito. Na verdade, a pessoa até quer construir o resultado, só não quer pagar o preço para construir o resultado, né? Mas... Aí... Ter o resultado é passar por esse processo de aprendizagem. Sim. Porque é uma construção de uma inteligência...
que precisa ficar dentro da empresa, porque as tomadas de decisões, por exemplo, em relação à equipe comercial, ao marketing interno, ao planejamento dela de compras, por exemplo, o varejo. O varejo tem a crença que ele não pode trabalhar com planejamento de compras antecipado. E o varejo, o segredo da lucratividade está em fazer as compras bem feitas. Quanto melhor a margem, né, de uma compra, da margem trabalhada com um processo de compras eficiente, eu vou conseguir ter um resultado melhor na lucratividade do negócio. E isso muitas vezes não é visto. Se eu faço sempre num incêndio, né, que é uma adrenalina trabalhar com varejo, né, que é com emoção, tem que gostar da emoção, tá tudo certo. Mas essa emoção, quanto mais a gente tá amadurecendo, e aí eu tô falando de empresas com mais de 10 anos de atuação, mais de 5 anos de atuação, já dá para ter mais organização, um mínimo de organização. Vai ter imprevistos? Vai, mas assim, não pode ser o 100% de imprevistos. É 10, 20%. E não é toda hora, não é todo mês. É naquela emoção de Black Friday ali, que a gente tem as ideias na frente. Mas a campanha de Black Friday, ela não pode ser feita em outubro, ela tem que ser feita antes, ela tem que estar começando dentro do agora. planejamento anual, né? Porque todo ano vai ter. Então, assim, em outros setores como a saúde, gente, a gente consegue trabalhar muito a previsibilidade, porque é um mercado que tem regular, ali, né? É regular, né? Tu tem essas sazonalidades ali de acordo com o período do ano, por conta de comportamento do consumidor. Mas é muito tranquilo de equilibrar. E a gente trabalha nesses dois nichos para promover o equilíbrio. A aceleração da inovação, levar essa inovação para esse setor, aqui desse da previsibilidade leva para aquele, né? Então, esse cruzamento de conhecimentos ele é importante e com perfis diferentes. Mas o desejo de inovar, de ter uma imagem profissional, de acelerar no digital, de levar isso com ética, né? Porque também, assim, não adianta, eu quero ficar à frente do meu concorrente. Geralmente a gente trabalha com as empresas que são líderes, né? Nos seus mercados. Então, assim, a gente tem que muitas vezes manter ela no topo e criar uma distância. Então, a gente cria as estratégias para a gente disparar. YouTube é um caminho que a gente passa com todos os clientes para a gente disparar em relação à concorrência. Porque a gente entendeu que nossos vídeos, da forma como a gente produz no YouTube, né? Aqui tu tem essa experiência também, né? Com um podcast, mais ainda, de avançar muito mais em relação à concorrência. Então, aproveitando que você pegou esse gancho, né? Vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer o jabá, é a hora do pitch. Né? Empresário tem que estar sempre com o pitch pronto. Vamos lá, Rê. Eu quero que você fale para mim, com a sua visão de marketing, sobre a importância do podcast numa estratégia. Olha, eu tô pensando, eu queria fazer a minha estratégia com vocês aqui, né? Mas eu tô lá em Floripa, né? Então, a frequência vai ser comprometida. Mas, quando viermos a São Paulo, já sei, né? Quando vier a Campinas, vem aqui que é pertinho. Então, vamos lá. Nos últimos 3 anos, eu focava muito em meta, porque era mais fácil, aparentemente. Quando eu estudei Google e me especializei no Google, eu vi assim, gente, é muito mais fácil, na maioria dos segmentos, de ter resultado. Mais rápido, né? Mais rápido e mais fácil. Quando eu comecei a testar as estratégias no YouTube, e especialmente as de branding, porque o que diferencia a gente também dos colegas, né, e profissionais do mercado em anúncios online? A gente é muito bom em branding. E tem lá as campanhas básicas de alcance, engajamento e conversão, vendas. Vendas é oferta, é compra pelo WhatsApp, é produto, é facilidade de pagamento, é facilidade de entrega. Tu bate em preço, em diferenciais. E alcance não é distribuição de conteúdo. Só que um dos conteúdos que mais é negligenciado nos bastidores é os de branding. De falar da história da marca, dos diferenciais dessa marca que não seja ligada a vendas, de como essa empresa impacta a vida de outras pessoas, da cultura dela, de relacionamento com os colaboradores. Então, a parte de cultura e de branding, quando tu entende que aquilo traz resultado e faz quem está fora como cliente gerar desejo de ter orgulho de comprar daquela empresa. Olhar de uma outra maneira a empresa, né? E o que acontece? As empresas crescem e precisam de cada vez mais colaboradores. Então, tu também
consegue fazer os anúncios pagos para recrutamento e seleção. Então, assim, eu vejo que é essencial uma estratégia de vídeo, e o podcast é uma das maneiras que mais destravam as pessoas, porque a gente pede os criativos, a gente pede os vídeos, mas vocês não mandam. Dizem, ai, hoje não deu. Ai, eu tô com vergonha. Ai, o microfone esqueci. A gente sabe que isso é desculpa. E aí eu entendo que o podcast é uma forma de socialização, de deixar essa conversa mais à vontade, de deixar ela mais natural. E por mais que gere uma insegurança no começo, aquele frio na barriga... Sim, mas é um bate-papo, como a gente tá aqui agora, né? E aí eu vejo que é um formato muito rico e de trazer conteúdos relevantes, com roteiro ou sem roteiro. Então, eu acho essencial hoje. E aquela coisa, se anunciar com a gente vai pisar no acelerador com isso. Legal, Pri. Eu sempre faço essa pergunta, porque afinal de contas a gente tá aqui num estúdio de podcast, né? Que é Cristal Studios. E isso é importante o quê? Fazer a cotação de preço do quanto isso custa, e isso está no planejamento orçamentário da empresa, todos os meses. Porque a tua empresa na internet, ela vai crescer no momento que tu olhar o investimento em anúncio de Google, anúncio em Meta, em TikTok, o que for, como a água e a luz do teu negócio. Ou seja, se tu não pagar a água e a luz do teu negócio, e o ar-condicionado, o Wi-Fi... Ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Vamos pegar mais pesado, o Wi-Fi. A internet. Senão, ele não vai existir. Então, assim, se eu quero ter um resultado expressivo em vendas, eu preciso construir essa base de dados, de comunicação, colocar a cara no negócio. E aí, assim, eu vejo também um erro muito sério de delegar somente para pessoas da equipe. E aí, assim, gente, o empresário é a cara da marca. Ele tem que estar lá, não precisa estar o tempo todo, né? Não precisa entrar nos julgamentos das pessoas, mas tu precisa estar lá presente, comunicando, né? Dando direcionamento do posicionamento, da cultura, do discurso. E eu vejo que quem faz isso, o jogo muda. Muda completamente, né? Ô Pri, e o que seria, o que você aconselha quando o cliente chega? Eu sei que vai muito do planejamento de cada um, mas o que você considera básico para todas as empresas para estarem no digital? Básico? Básico, ó, todas têm que ter. Todas, é claro, cada estratégia vai ser de uma maneira diferente, mas o que é básico que todas têm que ter? Então básico na minha perspectiva. Isso. Passo 1, tem que ter a marca registrada. Sem isso, vai dar problema ali na frente. Segundo passo, tem que ter um site. Não precisa ser um site gigantesco. Pode ser um site compacto, uma página focada em gerar contato ou de gerar a venda de um produto específico, mas tem que ter um site. Não questione a existência de um site, porque a gente consegue fazer vários rastreios a partir do site. E as pessoas me questionam, por que ainda funciona Funciona! Se soubesse o quanto funciona e o quanto é importante para a mensuração dos dados, esse questionamento não existiria. Mas é o quê? A nossa baixa maturidade digital ainda. Então, assim, esses 2 pontos para mim eles são básicos. Se não tiver isso, eu nem anuncia. Sabe por quê? Aí vamos lá. Esses 2 pontos a gente deu check. O terceiro ponto, eu faço um diagnóstico para entender a realidade da empresa, para onde ela quer ir, para a gente poder organizar os investimentos. Então eu diria assim, se tu não sabe nem aonde tu tá e nem para onde tu quer ir, faz o diagnóstico. Ou seja, se não tem um planejamento ali mínimo que seja... Porque eu preciso olhar para esse setor. O planejamento mínimo vai ser o quê? O planejamento do ano. Só que isso já é pensando numa jornada digital, porque não adianta eu fazer um planejamento para daqui a 6 meses tu começar. Então eu prefiro... Começa num diagnóstico se tu tem dúvida de como fazer, como não vai fazer. Por quê? Vamos lá. Não tem um orçamento de marketing definido por ano. Ou esse orçamento não está alinhado com a meta de crescimento e muito menos com quanto eu já faturo. Porque a gente tem ali algumas métricas, né, alguns direcionamentos de percentual de crescimento. Só que uma coisa é uma empresa que fatura 100 milhões por ano e ela investir 3% ou 6% em marketing. Outra é que
fatura 100 mil, né, 1 milhão ano, e vai investir os mesmos 3%. Não dá, né? Então eu preciso olhar para o quê? Para o quanto ela faturou e o quanto ela quer faturar. E aí, em cima disso, fazer a projeção desse investimento em anúncio online e também entender o quanto disso vai impactar nos serviços que ela precisa para isso. Então, vamos lá. Para mim, hoje, o mínimo é investir em Google e Meta. O mínimo é esses 2 canais. Alguns setores vão forçar para ficar num canal só. Só que, olha só, se a gente fosse pegar um investimento financeiro, dificilmente a gente vai botar tudo na poupança. Tem gente que vai fazer. E aí eu digo, gente, eu não entendo nada do mercado financeiro, mas não faça isso. Procura urgente alguém de investimento para te ajudar. Porque tu tá deixando de ganhar dinheiro. No marketing digital é a mesma coisa. Então eu faço essa mesma analogia. Se eu não coloco tudo numa única cesta o meu investimento, por que eu vou botar tudo num canal só? E aí eu já quero, como todo mundo quer ter resultado Sim. e imediato, eu tenho que já gerenciar esse risco desde o começo. Então eu estipulo ali para aquele setor, para aquela empresa, para aquela realidade, um investimento mínimo em cada um dos canais. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tá com 2 canais, Google e Meta. E a gente tá num nicho que é sensível. E mesmo que não seja sensível, a Meta ela pode bloquear Sim. a qualquer momento. Se eu tenho uma conta bloqueada, por mais que eu tenha um plano de contingência, aí fica outra dica. Se você anuncia online e na Meta, e tu não tem um plano de contingência, Já é o primeiro erro, né? é grave, porque da noite pro dia, ou em um segundo, um criativo que viole a política de privacidade, a conta pode ser bloqueada. E tu perde todos os dados, tu perde a conta, tu perde acesso e não adianta pedir o suporte, não adianta chorar. Perdeu. Então, é uma gestão de risco. Então, hoje dá para dividir esse risco entre Google e Meta. Tem outros canais, mas antes de expandir outros canais, valide esses 2 porque é arroz e feijão. É o básico. Depois expande. Não adianta querer investir em todos. Nesses 2. E foca em fazer até dar certo. Então, a paciência, a resiliência e o processo de mudança até dar certo. Então, eu vejo que esse planejamento financeiro, ele também é uma diferença das agências em relação a outros concorrentes, porque eles não montam isso. E aí, o que eu faço? Além de dividir os canais, eu estruturo o desenho das estratégias mínimas, que são as campanhas promocionais, as campanhas de engajamento e de alcance. E aí, em cima do recurso disponível, eu já faço uma primeira distribuição do orçamento de acordo com aquele nicho. Para quê? Para ele saber assim, eu vou mandar R$1.000 para essa campanha, 500 para essa, 3.000 para essa, e ele tem uma primeira clareza, mesmo que ele não entenda nada de marketing digital, ele vai saber para onde está indo. Né? E aí, quando vier os relatórios, é aquela coisa, por que tem uma criativa que mostrou para milhares de pessoas e o outro trouxe um monte de mensagens? Por quê? Aí eu começo a explicar que são os tipos de campanha e faço a costura do orçamento com o resultado. A gente gastou aqui, investiu aqui, trouxe resultado, né? E aí a gente precisa ter um outro número, que é o de dentro da empresa. Então, se eu estou mandando para dentro do WhatsApp, eu preciso de alguma maneira mensurar quantas pessoas chegaram. E não somente quantas compraram. E aí começa uma grande escalada atrás dos dados, porque tem que colocar a ferramenta, é onde entra o processo comercial, é onde entra o feedback comercial, que a gente não pode ser assim, não, as pessoas não respondem. A gente precisa de profundidade. Eu preciso saber quem é a pessoa que não respondeu, por que ela não respondeu, quantas vezes o comercial tentou conversar, eu nem tô falando... Ver onde tá o gap ali, né? E eu nem tô falando, assim, de gerar uma oferta de upsell, cross-sell, follow-up, não, o atendimento básico. Básico. Pri, me conta um case, o seu melhor case, assim, aquele que você fala com orgulho, assim, o que você teve na sua agência. Olha, eu acho que esse case ele ainda está em construção. Que legal! Porque é a empresa da Cotrimac, né? E que a gente atende há 6 anos. Então, são empresárias, são 2 empresárias, 2 irmãs hoje, que estão vindo de um processo de sucessão. Ou seja, né?
participei ali junto com o pai delas, que é o seu Miguel, a Carol e a Paty. E eles trabalham juntos. É uma empresa com 35 anos em Primavera do Leste, no Mato Grosso. E eu conheci ela numa ação de vendas na Black Friday que eu fiz para minha empresa. Que legal. Ou seja, aqui o espeto é de ferro mesmo. Foi no meu primeiro planejamento de marketing que eu fiz. Então eu entrei para um treinamento de marketing e vendas no digital, no varejo. E aí eu tinha um grupo no WhatsApp e aí o meu professor disse assim: Priscila, a tua oferta vai ser uma loucura. E o que eu vendi? Eu vendi capas de Facebook, destaques de Instagram e posts de datas comemorativas. Verdade. Verdade. Em Black Friday de 2019, pré-pandemia. E ali eu lancei essa oferta no grupo do WhatsApp e eu coloquei assim: eu vou ter 5 unidades. E essa cliente comprou todo o meu estoque. Ou seja, eu tive a melhor Black Friday. Na época, eu faturei um dia o que eu faturava em um mês. E eu olhei assim, caramba, esse negócio de método de vendas funciona. E foi muito legal. Porque a gente começou a trocar ideias e ela perguntou assim: Pri, tu faz post pra rede social? E eu disse: faço. E você fazia? Você já fazia ou não? Mas sabe aquela coisa assim, não quero ser no social media. Entendo. Mas eu gostei muito delas. Essa parte da história ela não conhece, elas vão descobrir agora. E aí, foi também a minha primeira venda no cartão de crédito. Olha só! Porque eu não conhecia, então é aquela coisa, gato escaldado, fica esperto. Então eu já tinha tido uma inadimplência um ano lá no primeiro ano de empresa. Eu não queria de novo. E eu tava experimentando algo novo. Então fiz o link de pagamento, Nossa, foi uma função até dar certo, mas deu certo. E ali virou a minha chave. De tipo, caramba, funciona esse método, dá certo. E ali começou a minha profundidade no mercado digital. Porque através do design, a gente entregava uma qualidade superior à agência que estava no momento. Só que eu estava muito ainda com a mentalidade de urgência. E aí, alguns meses depois que a gente finalizou ali a entrega, ela começou a me fazer algumas perguntas. E aí, eu já tinha um cliente que eu fazia rede social e eu fazia anúncio pago em Meta. Esse mesmo professor, ele me pediu para montar um projeto, montar uma equipe. E aí eles foram o terceiro projeto com essa metodologia, mas eu tive que fazer um projeto mais enxuto. E aí ali eu comecei. E comecei a estruturar, tava ali com a equipe funcionando, mas eu tinha informação, então eu sabia que aquilo que eu estava prometendo eu conseguia entregar. E aí eu comecei a aprofundar mais o conhecimento em anúncios online, então foi aí que eu conheci o Pedro Sobral. 2020? 19 eu já estava com o Pedro, mas eu não estava na disciplina, de assistir as aulas. E aí eu comecei a ver assim, não, caramba, eu tô com 3 clientes disso, de rede social e anúncio pago. Aí eu tinha as pessoas ali para auxiliar de maneira isolada, mas eu comecei esse primeiro ano, aí no segundo ano ali eu fiz mais alguns treinamentos, eu ia sempre experimentando, melhorando um relatório, fazendo análise. Aí a gente agora tá indo construindo o nosso 6º ano. Aí quando chegou no 3º ano, eu olhei assim, gente, não tô feliz com esse resultado. Aí eu redesenhei todo um projeto de marketing digital, de jornada. E aí eu me lembro que a Carol falou assim, nossa, seu Miguel não sei se vai aceitar esse projeto, porque é muito inovador. E ele não era do marketing digital, mas a Carol já via isso como uma oportunidade de se distanciar. A gente já equilibrava naturalmente campanha de branding. Depois a gente foi descobrir que tinha esse foco também nas campanhas, de maneira intencional. E aí a gente foi aprendendo a fazer bons criativos para a internet. Porque eu já olhava o CTR, que é a taxa de qualidade dos criativos. E aí eu sempre fui trabalhando essa deficiência que eu achava que eu não era boa em números. Apesar de ter sido boa em matemática, eu não achava que eu não era boa em números. E eu comecei a trabalhar muito essa visão de gestão. E aí sempre que eu trazia uma ideia nova, ela topava.
E eu sempre admirei ela como CEO. Né? Para mim, antes dela assumir essa postura, eu olhava assim, gente, eu admiro demais essas duas, a forma como elas lidam com a maternidade, com o empreendedorismo, com a vida. Então, assim, do limão, elas saem da limonada e a gente dá altas risadas, sabe? Então, é muito leve. E a gente cocria, então a gente pode ficar 2 horas em reunião, a gente tem um plano de ação extenso. E a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito forte, uma relação de confiança. Então, o meu avanço em e-mail marketing, a aprimoração do próprio design, porque a gente incorporou a animação. Eu comecei a fazer as primeiras experimentações de animação no After Effects. Se a gente olha os primeiros posts ali em After e Premiere e edição de vídeo, hoje eu tenho uma equipe fantástica que faz trilhões de vezes melhor do que eu fazia, né? E a gente se especializou nessas animações, no estilo de design, e a gente avançou muito isso. Muito do direcionamento para o varejo foi por conta do sucesso, dos resultados, que é de organizar a comunicação, começou nas vitrines digitais, de melhorar os resultados em anúncio pago, de deixar as campanhas mais estratégicas, que é fazer as camisetas para a equipe de vendas e a equipe de liderança personalizada com a cultura, que é fazer projetos específicos para uma convenção, que é fazer um manual da cultura, que é o regulamento, que é essa reorganização das ofertas para deixar mais estratégica, da gente trabalhar com trade marketing, né? Fazer a colaboração com os parceiros e fornecedores, que é ter outras indicações de clientes através do bom trabalho e do bom relacionamento que a gente construiu, que é, por exemplo, a gente fazer investimentos ousados em mentoria, como foi o Subido Pro, o Subido Master. A tomada de decisão de entrar no Subido Pro com o Pedro Sobral foi por conta deles, assim, do tipo... Eu me lembro até hoje, eu mandei um áudio pra Carol. Carol, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas a gente precisa estar aqui para o que a gente quer construir no futuro. E aí eu apliquei como louca, desde o dia que eu entrei lá, todas as ações daquilo que a gente estava tendo acesso. Então a gente teve acesso a muitas novidades, a muitas metodologias que tinha já resultado validado. Eu entendi muitas dores que eu também tinha com outros colegas e foi um crescimento exponencial. Tanto que a gente tem, na média, nos últimos 3 anos, por estar nesse ecossistema e competitividade, porque sim, somos competitivos, a gente teve um crescimento nosso de 300%. Né, da Prio Design, em 3 anos. Mudou o jogo. 300% é muita coisa. É muita coisa. E se a gente pode olhar para a parte emocional, ela é 1000%, né? Porque acho que a base é essa, né? Se você não tá bem emocionalmente ali, você não vai. E aí a gente, né, tava nessa jornada de crescimento, de reestruturação tecnológica, a gente já tava, né, num momento ali de estabilidade com essa nova jornada digital, que foi de 22 para 23, quando a gente entrou no Subido Pro. E aí, 2023, a gente perde São Miguel. E foi um choque, assim, para elas e para nós. E a gente teve que lidar com a morte de uma pessoa que era uma identidade forte da empresa. E aí eu olhei assim, caramba, como é que a gente lida isso agora no negócio? E como é que a gente segue no legado, no propósito? Como é que a gente dá o suporte para essa empresa seguir com esse legado? Então, foi um desafio muito intenso. A gente se aproximou mais ainda. E 2024 foi um ano assim de reconstrução, de readaptação, de refinamento. E 2025 é um ano de foco em gestão. E aí esse ano a gente fez uma imersão em gestão e estratégia juntas. E aí eu olhei assim, gente, a gente não está pensando aqui, a gente está pensando nos próximos 5, 10 anos da empresa. E foi assim uma explosão de energia e de ações. E a gente já sabe o que a gente precisa fazer para dar o próximo salto de crescimento. E aceitar
e aprender a lidar com essa perda que foi muito profunda e de fortalecer um legado. E elas também tiveram muitos desafios como mulheres empresárias, né? Na saída da figura masculina, enfrentaram muito preconceito. E aí, o que eu pedi? Meninas, chegou a hora de vocês produzirem os vídeos de vocês e colocarem a voz de vocês no mundo. Porque eu já falava isso há 5 anos. E aos poucos nesse processo, naturalmente elas foram fazendo. O que acontece hoje, os vídeos que elas fazem, bate qualquer criativo que a gente possa fazer. Uau! E é sensacional, porque não é cópia. É a identidade, é a voz delas. E eu só digo assim, Voe. Eu estou agora de plateia porque eu vivi para ver isso. Então, falar em números é muito pouco para falar dessa história, porque realmente é um processo onde a gente se reinventa, a gente inova, a gente troca, não só a parte boa, mas a parte desafiadora dos bastidores. E aí eu sempre brinco com elas também que elas elevaram a régua. Por quê? A forma como a gente tem esse relacionamento, essa previsibilidade, esse planejamento, essa sinergia, e aí quando eu falo, não é só a minha relação como empresária com 2 empresárias que estão fazendo, né, uma mudança de ciclo como CEOs, mas elas já estavam no negócio e elas estão fortalecendo os pontos desse legado e, ao mesmo tempo, as nossas equipes têm essa sinergia, têm essa proximidade para que esse processo de prestação de serviços, sim, ele flua, seja né? fluido e realmente a gente tenha a construção de resultados sólidos. Então, o que eu mais aprendi com elas? O resultado, quando está positivo, é muito fácil comemorar. E ele precisa ser comemorado. Mas tu vai saber realmente quem está contigo quando o resultado não estiver bom, quando estiver passando o maior desafio da vida. Esse é sobre as pessoas que estão ali para te apoiar e dizer assim, ó, o quanto tu é boa, tu é capaz e tu pode. E pode ter várias pessoas dizendo que tu não é capaz, que tu deveria estar fazendo outra coisa, que tu não tem a capacidade, que fica te desqualificando e tu não dá ouvidos para isso. Então eu vejo que muito isso conecta com o que eu acredito que eu construí lá no dia 1 da Prio. É através do design, trabalhar esse posicionamento de conceito de negócio com empresários. E aí acabo que eu, por esse desenho, né, e esse aprendizado, eu conecto muito com mulheres que querem avançar no digital. Dá medo? Óbvio que dá medo. A gente não tem certeza de nada. O sucesso, ele não é uma certeza. Ele é um estado. Hoje estamos com sucesso. Amanhã a gente precisa construir tudo de novo. E saber com quem pode contar, com confiança, com transparência. É essencial. É essencial. Eu dizer assim, ó, eu errei aqui. Eu ferrei. Eu tive esse problema aqui. E como é que a gente resolve? Então, essa troca, ela é essencial. E elas são, hoje, o grande case por conta dessa jornada. É uma bela de uma jornada. É inspiracional. Ela é emocionante ser vivida. E quando a gente foi, por exemplo, para esse evento juntas, onde a gente ficou 1 semana juntas, a gente foi como? Com as nossas identidades. E foi muito legal porque não teve quem não se sentiu impactado e curioso sobre a estratégia. Porque a gente foi no primeiro dia com a camiseta personalizada da empresa, delas, né, de material de construção, no dia, e os looks combinando, né? E o dia 2, a gente foi com a camiseta da minha empresa, ou seja, elas vestiram a minha camiseta junto, com o maior orgulho, e a nossa camiseta é roxa, então os looks eram muito, muito femininos, muito meninas, mulheres, assim, sabe? E no terceiro, né, uma delas também tem uma equipe de corrida junto com o marido na Copa Truck, e a gente foi com a camiseta da equipe de corrida, ou seja, estamos também no automobilismo, né? E a gente também, a Prio também faz parte hoje do marketing dessa equipe de corrida, então assim, nossa, a gente permeou por setores completamente diferentes, com identidades organizadas, alinhadas e looks alinhados. Então, assim, e se a gente for analisar, as 3 empresas, elas têm uma cultura muito alinhada.
entre si. E é por isso que é uma jornada de sucesso, é algo prazeroso que brilha os olhos, que acelera o coração, sabe? E aí, quando a gente olha para o perfil de cliente ideal, é isso. Não tem nem dúvida. É isso. Então, tudo que foge Aham. a esse tipo de visão e construção Não faz parte, não é não isso faz que- sentido Não faz sentido, atender. sem dúvida. Por isso que hoje a gente não faz um trabalho de um mês, porque não dá para fazer isso em um mês. Eu acho que com essa explicação, não tem quem não vai entender isso. Nossa, foi uma explicação maravilhosa, assim, e emocionante mesmo, né? Eu fiquei emocionada aqui ouvindo. É. E eu já conhecia essa história, né, É. Pri? Mas é muito legal, assim, acho que quem tá assistindo isso vai realmente entender o que que é, essa empatia que tem, o que é preciso ser feito, né, para poder gerar esse resultado, que é uma construção mesmo de longo prazo, não é uma tecniquinha ali de um mês que vai dar um resultado, que vai construir um negócio, que vai construir um relacionamento, né? É. Existe uma jornada para isso. Existe uma jornada. E assim. E a gente- predisposição, né? E a cada ano, o que para mim é muito claro, assim, a cada ano a gente vai colocando um desafio digital maior. Então, por exemplo, esse ano a gente está trabalhando o quê? As automações com inteligência artificial. Porque elas me trouxeram isso no ano passado e eu disse assim, eu não entendi onde vocês querem que eu chegue, mas daqui a um pouco eu vou entender Eu vou chegar como lá. fazer. Eu entendi o que vocês querem, mas o caminho do como não. Aí esse ano eu entendi, eu disse, agora eu sei o caminho do como, vou começar a fazer esses movimentos. E agora eu já tenho desenhado o projeto do como e ele está em desenvolvimento. Então, ali na frente a gente já vai validar e a gente vai replicar para outros clientes. Porque esse espaço para inovação que elas possibilitam é a riqueza de quem está pensando o próximo passo. Sem dúvida. Então, assim, a gente tem esse espaço para desenvolver. No passado, a gente fez isso com uma empresa de automação e não era com inteligência artificial e foi frustrante, né? E aí ela olhou para mim assim, Pri, em breve tu vai ter condições de fazer isso. E eu não consigo ver, mas eu confio na tua visão de longo prazo, porque ela enxerga muito além. E aí eu me cerco de pessoas, de clientes e consultores que enxergam o que eu não enxergo, porque é para lá que eles me projetam. Porque eu tenho muita facilidade de projetar as realidades do cliente, mas a minha não. Então eu me cerco de pessoas competentes para me ajudar nesse projeto futuro. Isso é algo que eu ia perguntar, é bem nessa linha, porque você falou muito sobre os masterminds, sobre os eventos, sobre esses, né, esses cursos que você frequenta, o quanto isso foi importante na sua carreira. Eu queria entender, porque tem muita gente que acha que ir em evento é perda de tempo, fazer um curso, mas para quê, né? E eu queria que você desse o seu depoimento em relação a isso. Porque a gente viu que foi um ponto determinante em vários momentos da sua vida, né? Como eu disse, eu sempre vou ser uma eterna estudante. Mas qual é a minha diferença para muitos? Eu aplico. Se for para pegar e fazer um reinvestimento e ele não trouxer investimento, eu fico muito braba. Por exemplo, quando, né, isso aconteceu 2 vezes. Dois treinamentos que eu comprei até hoje que não trouxeram, não me entregaram aquilo que prometeram. Mas aí não foi mastermind, foram cursos menores, assim. E quando a gente toma uma decisão de fazer um treinamento, uma imersão, ou parte de um mastermind, quando tu tem um treinamento, tu tem ali a informação. Se tu não aplicar aquela informação, tu vai esquecer. E se tu aplicar, tu vai gerar erros, aprendizados e mudanças. Quando a gente vai para uma mastermind, tu tem mudança de mentalidade. Só que se tu entender e não mudar o teu comportamento, Também não adianta. teu negócio não vai mudar. Então, ter acesso à informação não basta. Tem que aplicar. E aí, o que eu faço? Eu sempre tô com um caderno, caneta e canetas marca-texto coloridas. Para quê? Para fazer reforço visual. Então, eu tô sempre anotando aquilo que está sendo dito com os insights. Porque se eu deixar para pensar no que eu tive de insight, já foi. Já foi. Então, eu anoto na hora. Estou escutando e estou anotando. Depois, o que eu faço? Eu pego todas aquelas anotações e vejo por cor. O vermelho é o tapa na cara. Tipo, isso aqui é urgente. Isso aqui é prioridade. Isso aqui é chave.
E aí eu vou encaixando, né, conforme minhas classificações ali de cores, vou colocando em prioridades. E eu levo tudo para uma ferramenta de gestão de projetos, que pode ser uma lista no Word, mas eu uso, né, por trabalhar já com gestão de projetos, eu já coloco no meu sistema. Mas é criar uma lista e botar uma ordem. E olhar para aquela lista inteira e entender, assim, quais são as 3 prioridades que vão mudar o jogo no curto prazo. E o que eu deveria fazer, que eu não tô fazendo, porque dói, porque pode dar certo. Porque muitas vezes a gente vai boicotar o projeto de grande sucesso, deixando ele para depois. Então eu tenho trabalhado isso e buscado uma pessoa externa para olhar para essa prioridade, porque senão eu automaticamente deixo ela para depois. Então, para gerar o compromisso, sabe? Então, eu faço isso e aí eu defino as prioridades. E eu deixo tudo isso registrado nesse documento para eu não perder de vista. Porque tem coisas que às vezes, assim, arrumar processos. Eu comecei em janeiro desse ano, uma revisão, e eu pensei, em um mês tá resolvido. Ele levou 3 meses e ele ainda não acabou. Mas ele já chegou no nível que eu queria. Agora a equipe consegue seguir para finalização e eu já fiz as mediações que eu precisava interferir. Depois é só revisar e fechar. E agora eu já estou liberada para a próxima prioridade. Então, não perder de vista é importante. E cuidar com o excesso. Porque ir para vários lugares e ter várias informações, elas vão se sobrepor e elas vão ficar te jogando para lugares diferentes. Então, esse distanciamento e decidir realmente onde vai virar o jogo é fundamental. Então, eu tenho uma postura de ir menos lugares e mais estratégicos. E aí, assim, como é que eu divido hoje? Faço investimento de espaços onde está o meu público ideal e qualificado e onde eu preciso estar no mercado digital para estar com os melhores e entre os melhores e ter esse reconhecimento. Então, hoje, muito disso, né, até hoje o Pedro mesmo publicou, né, não é sobre pagar e ter, é ser reconhecido, né? Então, estar hoje dentro do grupo do Subindo Master entre os 100 melhores profissionais de marketing digital... Não é para qualquer um. É uma jornada que, se tu olhar pelo recorte dentro desse processo, foram 3 anos. Sim. Mas é uma construção de 26 anos. Sim. Né? Então, o que eu aprendi com o anúncio pago? A valorizar cada vez mais o design e realmente propagar esse propósito de levar o design para as pequenas e médias empresas. E eu vejo assim, né, saindo a poucas horas desse espaço, isso é muito emocionante e de arrepiar. Porque a minha pergunta com 14 anos de idade era: será que eu vou conseguir me sustentar com isso? E ver que o meu sucesso, ele foi moldado pelos anúncios pagos, que quando eu superei esse medo de perder minha identidade com designer, eu potencializei um outro nível que eu nem sabia que era possível. Porque se perguntar, por exemplo, dentro desse ecossistema que a gente está hoje, né, desses grupos, ninguém é uma designer com tantos anos de experiência, com a metodologia que a gente usa, com o jeito que a gente usa. Tem outros designers que viraram gestores de tráfego e não trabalham mais com design, ou tem isso como um trabalho secundário, um serviço secundário, e o nosso é o principal. Agregou, né? Exato. Agregou os demais, mas continua sendo a sua identidade. Exato. E aí, os anúncios online, eles entram como uma parte da jornada de crescimento. E isso, para mim, foi a maior virada de chave no segundo ano. Porque o primeiro ano foi porrada, né? Porrada, aprendizado, crescimento, visão, mentalidade. No segundo ano, eu entendi assim, caramba, posicionamento de marca digital. A gente vai de ponta a ponta. E quando eu vejo que a gente faz boas campanhas de branding e que a gente avança com o YouTube, eu disse, opa, a gente consegue fazer entregas muito qualificadas, né, de ponta a ponta, na jornada completa. Então a gente precisa olhar para quem a gente quer estar andando junto, quem é a nossa tribo,
né? Essa tribo que comemora, que passa desafio juntos, que faz essa inovação constante. É verdade. Nossa, faz muito sentido isso. Tive uma experiência, né, conversando com uma pessoa, inclusive, que é subir do Master também. E aqui a gente está nesse contexto, né? Tem a produtora aqui, a Cristal Studios, que tem 40 anos de mercado, e a gente produzindo vídeos, animações também, sim, mas hoje muito podcast. E tem toda essa parte estratégica, né? De bastidor mesmo, de montagem, de planejamento. E aí essa pessoa me fez pensar, mas eu estou usando esse conhecimento para alavancar as minhas empresas em outros nichos. Eu vi que trabalhando com outros nichos, eu vi o quanto isso era potencializador. Por que não eu ter o meu negócio nesses outros nichos? Sim. E ele falou assim, e você tem a faca e o queijo na mão? E por que você não tá aproveitando isso, né? E aí foi assim, putz, é mesmo? Por que não? Então a gente até mudou a nossa identidade aqui da Cristal para justamente incluir, não só, a gente não entrega mais o podcast, a gente faz desde o planejamento, desde o posicionamento até a parte da distribuição, que somos a única produtora que faz isso hoje, aliando tanto a expertise da produtora, né, que de produção mesmo, que não é minha, é do Paulo, né, meu marido, mas a minha, que é essa parte estratégica. Então tá sendo assim sensacional, e foi justamente um insight de uma pessoa de fora que deu né, falando sobre ele e teve essa sacada. Por que você não faz isso? Olha só, você tem os dois lados, né? E realmente o fato de você estar com pessoas que já chegaram lá, que tem uma visão diferente, faz toda a diferença, né? E no teu caso, né, Rê? A gente já conhece há bastante tempo. Tu tem uma experiência de mercado digital, de infoproduto e agora de inteligência artificial que poucos têm. E aqui vocês têm um negócio de 40 anos que não sobreviveu, se reinventou e tem uma cultura muito, muito afetiva, né? E um olhar artístico muito forte. Então, essa oportunidade das pessoas que passam por aqui de ter essa jornada, essa visão 360 com uma alta qualidade de vídeo e imagem, ela é essencial para a construção dos resultados, né? Principalmente para alguns públicos, como na área da saúde, por exemplo, que a imagem profissional ela é muito importante. Aqui é um pré-requisito para estar presente, né? Eles gostam muito de falar termos técnicos, discussões de casos, são profissionais essenciais para estar num espaço desses, né? Que muitas vezes estão ali na correria do dia a dia, e parar para fazer esse tipo de produção de conteúdo que consegue estar dentro de um planejamento, que vai otimizar tempo, que vai estar alinhado com uma estratégia e que pode dar um salto de crescimento absurdo. É isso mesmo. Pri, olha, o tempo voa. Eu tô olhando ali pro relógio. A gente já tá mais de 1h30 aqui, conversando. Tá sensacional o nosso papo. A gente agora vai terminar nosso papo lá tomando um café. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro público que tá nos assistindo. O que para os empresários mesmo, aquele que ainda não tem essa visão de marketing, por onde começar, né? O que a pessoa tem que dar um estalo aí para poder chacoalhar a mente. Para começar? A gente falou de alguns pontos, muitos. Primeiro, olha para sua marca, né? E aí, olha para sua marca, olha para sua comunicação, mas olha para onde tu tá hoje. Acho que é bem importante olhar para a jornada percorrida com carinho. É importante a gente olhar para as feridas que nos trouxeram até aqui e abraçá-las, né? E acolhê-las. E olhar assim, beleza, até aqui foi dessa forma. E agora, daqui para frente, como eu quero que seja? Com quem eu quero que seja? E definir um plano. E se não sabe, pede ajuda. Sim. Né? E já sabe onde procurar ajuda. E o tipo de ajuda. Então, e criar um plano que seja materializado e visível com metas e investimentos factíveis. E começa, e busca os profissionais que sinta confiança, porque muitas vezes olha para o mais barato, mas não é aquele que tu te conectou. Nem que tu precise esperar um pouco mais de tempo, fluxo de caixa, focar mais em venda,
para fazer aquele investimento. Tem pessoas que vão dizer, não, eu vou investir, vou arriscar e tá tudo bem. Né? Cada perfil de negócio, ele vai entender o seu momento. O que eu não recomendo? Investir no digital se depende a tua sobrevivência hoje. E por quê? Tu vai estar investindo algo que tu precisa de maturidade para estar colhendo resultados. E tu não sabe o tempo para a realidade do teu negócio para te estar trazendo esse retorno de investimento. E aí, conversar com as vozes. Eu acho que o principal recado é analise as suas vozes internas, né? Que são os seus monólogos. Se ele está dizendo, eu tenho medo de quebrar, de trabalhar para ressignificar essas falas. E se for o medo de crescer e dar certo, de também ter esse plano de olhar para como lidar com isso. Porque o resultado ele vem da mudança de mentalidade. Para que a ação aconteça. Porque se a mentalidade não mudar, eu vou estar fazendo as ações que vão estar boicotando o meu processo de crescimento. Então, eu olharia para a mentalidade. E depois procura a gente que a gente resolve. É isso aí, porque não pode passar sem um pitch. É. É isso aí. Pri, nossa, eu quero agradecer demais, foi incrível. Que podcast, tô orgulhosa. Podcast Marketing Digital e Design. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar contigo, né? As nossas trocas. E ó, gente, quem tá aqui em São Paulo, região, tem que fazer os vídeos com a Cristal Phillips. E por quê? A Renata é uma profissional que me acolheu nos momentos mais desafiadores da minha jornada, quando eu ainda estava começando. E ela tem um olhar muito empático e de vendas. E todo o conhecimento dela em marketing digital é muito especializado. E ela tem uma humildade incrível de compartilhar essas informações, sejam com profissionais de mercado ou de clientes. Então, assim, o cliente que não passar por aqui, ele está perdendo o próximo nível de crescimento e faturamento dele. Porque é muito além do vídeo. O vídeo é a forma de entregar a narrativa e a qualidade profissional. Mas o como vai ser construído... Fala com a Rê, com o Paulo, porque eles são de extrema confiança e ética. E isso não se negocia e não se encontra tanto assim no mercado. Porque a maioria só quer entregar um discurso raso e não ter uma escutativa. E o que a Rê e o Paulo mais têm é uma escutativa e um olhar artístico que faz toda a diferença. Ai, Pri! Eu super recomendo. Sou suspeita, tô aqui já, né? Nossa, agora eu fiquei emocionada. Mas é verdade, né? E eu admiro a mulher que tu é, porque a tua jornada, a tua própria história é uma história de superação, Rê. E eu sou muito grata por te ter conhecido, porque a vida literalmente te colocou no meu lado no dia que eu travei, literalmente. Foi um dos dias mais desafiadores da minha vida, que eu mais batalhei com a minha própria mente, meus monólogos internos. E a gente se encontrou naquele evento. Foi. Há 3 anos atrás. E ontem eu tive a oportunidade de falar com a Priscila Zillo, que foi o evento que a gente foi, e agradecer por tudo que a gente ouviu naquele dia. Porque se a gente fazer um flashback, a gente estava no caos do incêndio da nossa agenda, se sentindo ansiosas, sufocadas, e que a gente tinha caminhado tanto, e que a gente era bonita, inteligente e competente, e a gente estava patinando na nossa priorização. E 3 anos depois estamos aqui tranquilas, maravilhosas, em outro nível do marketing digital. Então, é mostrar também para as pessoas que enfrentar esses desafios é parte da jornada, assim como a gente passou. E a tua história é incrível. Ah, obrigada, amiga. Nossa. Olha, vou fazer um recorte disso, pelo amor de Deus. Claro que faça, por favor. Muito obrigada, Pri, de todo o meu coração mesmo. E olha, eu tô saindo emocionada desse podcast. Acho que eu nunca fiquei tão emocionada assim. Isso eu diria que é um ápice de energia, de bons relacionamentos e daquilo que a gente constrói com verdade e com coração. Porque não é só sobre ganhar dinheiro. Quando a gente faz as coisas com coração, o dinheiro é consequência. Quando a gente coloca amor, competência e atenção, aquilo ali vai expandir e o dinheiro é consequência. É verdade. O dinheiro é consequência. A gente só precisa fazer aquilo que a gente precisa fazer para o negócio crescer. É isso aí. Obrigadão, viu, Rê? Obrigada. E sucesso! Gente, muito obrigada. Se você chegou até aqui, ó,
curta esse vídeo, compartilhe, mande para aquele empresário, gente. Que mensagem incrível que a Pri trouxe aqui. Mande para aquele empresário que precisa ouvir isso, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e até o próximo Remarketing Podcast.